Hoje, no nosso curso de Arduino, nós vamos trabalhar com sensor de distância ultrassônico. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino e hoje nós vamos trabalhar com HCSR04, que é um sensor de distância ultrassônico. E o funcionamento e forma de trabalho desse sensor é muito simples. Basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte: o trigger, que é esse de cá, ele vai emitir uma onda, essa onda vai retornar e o de cá vai fazer a leitura. Porque quando a gente emite a onda, quando o trigger emite a onda, ela bate no objeto, reflete e retorna. O que é preciso fazer é calcular o tempo de retorno da onda que foi emitida até a onda que foi retornada. Para isso já existem uma série de bibliotecas com métodos que fazem esse cálculo para a gente. Basta a gente chamar os métodos da biblioteca que a gente está utilizando. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula, clique no joinha, porque é isso que ajuda o nosso canal, e segue a gente nas nossas redes sociais. Aqui no CFB Cursos a gente tem aula de segunda a sexta e sábados, vídeos especiais com dicas de informática. Então agora vamos para a prática, para a gente aprender como que esse sensor funciona, como que eu vou conseguir medir a distância de determinado objeto utilizando esse sensor. É logo depois da vinheta, roda aí! Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos aprender sobre o nosso sensor de distância ultrassônico, HCSR04, um sensor que tem um custo bem baixo, muito fácil de achar, muito fácil de operar, beleza? Bem tranquilo mesmo, vocês vão ver como que a gente trabalha com esse sensor na aula de hoje. Dá uma olhada nessa primeira imagem aqui. Então, a gente tem a representação do sensor do lado esquerdo e um objeto do lado direito, ok? O nosso sensor, ele tem dois componentes que vão, um deles vai disparar a onda sonora, o outro vai receber essa onda sonora. Então o trigger, que no caso da representação, como a gente está vendo na visão de cima, o trigger é o de baixo, certo? Ele vai disparar a onda, que é a onda sonora, a onda sonora bate no objeto, reflete, e o outro sensor faz a recepção desse sinal, que é o sinal que a gente chama de eco, que é o sinal de retorno, tá? Então o trigger manda o sinal, essas ondas representadas de verde, tá vendo? Elas batem no objeto e vão refletir, eu estou representando aqui nesse rosa. Então é o sinal que a gente chama de eco. Basicamente, ele faz o seguinte: ele dispara as ondas e o eco, o sensor de retorno, espera o retorno dessas ondas. Então, ele fica em high, certo? O nível dele fica em high e ele espera essa onda retornar. Quando essa onda retorna, o que ele faz é calcular quanto tempo essa onda demorou para retornar. Então, a partir do momento que o trigger dispara a onda, o outro sensor já fica esperando o retorno dessa onda em high. Quando essa onda chega, ele usa uma equação para fazer o cálculo dessa distância. Então, a equação representada em cima seria: a distância é igual o tempo eco do sensor que está recebendo em nível high, o tempo que ele ficou em nível high até receber a onda de retorno, ok? Vezes a velocidade do som. Qual que é a velocidade do som? 340 metros por segundo. Então, o tempo que ele ficou em high, o retorno, vezes a velocidade do som dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a onda é disparada, ela vai, quando ela bate no objeto, ela volta. Então, ela percorre a distância medida duas vezes, uma na ida e outra na volta. Então, por isso que tem esse dividido por 2 aí na equação que faz o cálculo de distância, tá vendo? Então, esse cálculo é feito internamente pela biblioteca que a gente vai usar no nosso código. Bom,
como que a gente liga esse sensor? Qual que é o pinout desse sensor? Dá uma olhada nessa outra imagem aqui, que eu mostro o esquema de ligação do sensor, e a gente percebe que é uma ligação muito simples. Então, na esquerda, a gente tem um pino VCC, que é por onde o sensor vai ser alimentado. Então, ele vai sair dos 5 volts do Arduino, ok? Para alimentar o sensor. Na direita, a gente tem o ground, o GND, que vai ser ligado no pino ground do Arduino. Em algum pino ground do Arduino, qualquer um deles. Tá, e os do meio são da esquerda, do meio da esquerda, né? É o trigger, certo? E o da direita é o eco. Então, eu estou ligando aqui, no meu caso, o trigger na porta 4 e o eco na porta 5. Lembrando que o trigger é o que envia a onda e o eco é o que recebe a onda. Então, a gente não precisa preocupar com isso. Basta a gente passar essas informações para o objeto que a gente vai criar. Só mais 2 detalhes aqui sobre o sensor que eu estava esquecendo. Ele tem um alcance mínimo de 2 centímetros e máximo de 4 metros. E a precisão desse sensor é de 3 milímetros, ok? A precisão de medida dele é de 3 milímetros. Então, é um sensor muito bom para as nossas aplicações. Ele vai atender nossas necessidades aí, brilhantemente, né? De uma forma muito interessante. Ok? Então, vamos ao código, vamos preparar o código aqui e daqui a pouco a gente vai lá para o Arduino para poder fazer a montagem do sensor e ver ele funcionando aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui é o seguinte, nós vamos utilizar bibliotecas prontas para trabalhar com o sensor ultrassônico, ok? Então, a gente não precisa fazer uma biblioteca, porque já tem uma série de bibliotecas disponíveis para a gente. Bom, como é que a gente faz? Nós vamos vir aqui em Sketch, incluir biblioteca. Eu já tenho algumas incluídas aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vem aqui, ó, em gerenciar bibliotecas, e a gente vai pesquisar por bibliotecas com o sensor de ultrassom. Então, Ultrasonic. Beleza, então olha só a série de bibliotecas que tem para trabalhar com sensores ultrassônicos. Nós temos que procurar as bibliotecas que dão suporte ao HC-04, que é o sensor que a gente está trabalhando. Então, de cara aqui tem uma, ó, tá vendo? Essa primeira aqui, ela inclusive já está instalada. E tem outras. Olha aqui, ó. Aqui, HC-SR04, outra aqui, tá vendo? Então, tem um monte, se a gente pesquisar, nós vamos achar muitas bibliotecas. Essa aqui também, aqui, ó, HCSR04, também está instalada. E por aí vai. Tem um monte ainda aqui que eu não instalei. Qual biblioteca escolher? Aqui vai depender do que você quer, de qual que é o objetivo que você quer. Algumas bibliotecas têm mais métodos, outras têm menos métodos, tá? O fato é que todas vão me retornar um valor relacionado à distância, seja em centímetros, em metros e polegadas. Algumas têm opções de conversão, tá? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Por exemplo, essa aqui, ó, HCSR04. Eu quero saber detalhes sobre essa biblioteca, certo? Nós vamos clicar aqui, ó, em mais informação. Ele vai abrir para a gente o GitHub de quem desenvolveu a biblioteca, certo? Com os detalhes. Aqui, ó, a gente sempre vai ter keywords.txt, que são os elementos, as funções, os métodos, tudo que a gente tem relacionado a essa biblioteca, tá vendo? Então, ele tem aqui Ultrasonic Distance Sensor e Measure Distance em centímetros. Provavelmente esse aqui é o tipo do elemento, certo? E esse aqui é o tipo do retorno. Então, a gente nota que é uma biblioteca bastante simples, certo? Se a gente quiser, geralmente tem exemplo de uso aqui, ó. Aqui, ó, exemplo, tá vendo? Exemplo simples, inclusive. E a gente abre aqui e já está aqui o código de exemplo. Então, olha que bacana. A gente faz o include da biblioteca, aqui, ó, o tipo, tá vendo? O tipo aqui é Ultrasonic Distance Sensor. Então, a gente criou um objeto desse tipo, o nome dele aqui está sendo Distance Sensor, e a gente passa para ele aqui os pinos do trigger e do eco. Ok,
o que está o uso, cadê o método? Aqui, ó, aqui está o uso do método, tá vendo? Então, ele já colocou dentro do println para imprimir direto no sensor, aqui o objeto distância sensor, né? Que é a da classe ultrassônica distância sensor, e chamou o método measureDistanceCM, que já faz o retorno automaticamente da distância medida em centímetro. Então, a gente nota que é um método, é uma biblioteca muito simples da gente trabalhar. Então, esse valor retornado em centímetro, você consegue converter para polegada, é só fazer a conversão, né? Utilizar o cálculo para fazer a conversão. Polegada, metros e por aí vai. Qual biblioteca vocês vão utilizar? Enfim, vocês vão ter que analisar aqui qual que é a melhor opção de acordo com o projeto de vocês, certo? Nós vamos utilizar essa aqui, ó, cadê ela? Tá aqui, ó. Essa aqui, ó, HCSR04, então vocês vão clicar nela, ok? E como ela já está instalada, não aparece o botão instalar aqui, ok? Se não tivesse instalado, olha só, vou clicar nessa aqui, tá vendo? Aparece o botãozinho instalar, você vai clicar no instalar, e ele vai instalar a biblioteca e falar que ela já está instalada, certo? Então, vocês podem fazer agora o include manual ou fazer o include através aqui da janelinha de biblioteca, tá? Aqui, ó, HCSR04, certo? É a biblioteca que a gente vai utilizar. Então, aqui já temos o exemplo de uso. Vamos copiar aqui tudo isso aqui e só ajustar de acordo com o nosso projeto. Aqui, ó, tem que substituir o include ali. Então, aqui ele inicializa. Vamos fazer os defines. Eu prefiro com define. Define. Vou chamar de P trigger. Trigger. Nosso pino de 4 vai estar, de trigger vai estar na 4, né? Ok. E temos também o P-echo. P-echo, que vai estar na 5. Beleza. Aqui a gente passa o pino de trigger, o pino de echo. Muito bem. Inicializamos aqui a serial, para a gente poder imprimir lá no console a distância, ok? E nós vamos mudar aqui, ó, ao invés de 500, meio segundo, nós vamos colocar a cada 1 segundo ele vai fazer essa medição. Vou criar uma variável que eu vou chamar de distância, dist, e ao invés de imprimir diretamente, eu vou armazenar essa distância aqui em centímetro na variável dist, ok? Então, tenho aqui a distância em centímetros. E aqui nós vamos fazer o print. Print, escrevi aqui, ó, distância, ok? E imprimir também o valor da distância que está na variável dist, ok? Beleza? E a unidade de medida, imprimir ela aqui também, que é centímetro. Aqui pode ser um print line, e aqui um print line também, LN, com um traço, para ir dividindo as medições. Ok, vamos verificar se tem algum erro aqui. Não tem. Compilado, tá vendo? Muito simples, pessoal, não tem mistério nenhum, tá vendo? Inclusive, nós vamos até fazer o seguinte aqui, ó, distância, vamos colocar em centímetros e vamos criar também dist em metros. Ah, bacana isso aqui, hein? Então, distância dist underline cm, certo? Que é o padrão do que lembra da biblioteca? Como é que ela tem o método measureDistanceCM, que faz o retorno automaticamente em centímetro. Então, agora a gente precisa converter para metro. Então, dist metro recebe a distância em centímetros, tá aqui, dividido por 100, né? Para a gente fazer a conversão em metro. Beleza. Então, aqui eu vou ter, vamos ajustar aqui nossa impressão. Então, ele imprime primeiro em centímetro. Vamos colocar uma barrinha aqui e depois ele imprime em metros. Tá, deixar tudo junto aqui, o valor com a unidade. Beleza, agora temos que mudar aqui, né? Que é dist cm, ok. Aqui agora vai imprimir dist metros, beleza.
Aqui não vai ser mais print line, que eu não vou quebrar a linha, mas aqui vai. Print line, vai só imprimir o metros aqui e quebrar a linha. Beleza, então, joia. Agora a gente tem a impressão da unidade em centímetros e metros. Agora nós precisamos ir lá para o Arduino para poder montar o nosso circuito, transferir o código e ver isso aqui funcionando. Bora para o Arduino. Beleza, pessoal, então estou aqui com o nosso sensor ultrassônico HCSR04, beleza? Dá uma olhada aí nos detalhes dele. Vamos pegar a pinça aqui e a pinagem dele. Então a gente tem aqui na esquerda o VCC, trigger, eco e na direita o ground. Então já separei alguns jumpers aqui pra gente. Vamos pegar aqui, ó. Lembrando que o jumper aqui ele vai ser do tipo fêmea, macho, um conector fêmea e um conector macho. O fêmea, porque ele vai ter que conectar aqui no sensor, e o macho, que ele vai ter que conectar no Arduino, beleza? Então, o VCC aqui, o vermelhinho, joia. O trigger, nós vamos usar o jumper verde, beleza? O eco, nós vamos usar o jumper azul, conecta, joia. E, opa, esse aqui é o preto, daltônico, hein? O eco azul, beleza? E no ground o preto. Joia, deixa eu conectar. Ok. Então, jumpers conectados aqui no nosso sensor. Agora nós vamos fazer a ligação no Arduino. Então, vermelhinho aqui nos 5 volts. Tá aqui a linha dos 5 volts. Joia. Azul não, preto. Cadê o preto? Tá aqui. No ground. Vamos conectar ele aqui no ground, joia. Verdinho, que é o trigger. Nós vamos conectar no 4, 0, 1, 2, 3, 4, beleza, joia. E o azul, errei aqui de novo, gente, ó. Tá vendo? Conectei o azul no ground, é o preto no ground, beleza. E o azul, que é o eco, aqui no 5, joia. Então, conexão já feita aqui do nosso sensor no Arduino. Agora a gente precisa transferir o código, certo? E o resultado aqui a gente vai ver lá no monitor serial. Então, o que eu vou fazer é simplesmente posicionar um obstáculo na frente do sensor. Vocês vão ver lá, eu vou aumentando a distância e vou aproximando do sensor e a gente vai ver a medição, beleza? Então vamos voltar lá para o computador para a gente fazer a transferência do código aqui para o nosso Arduino. Ok, pessoal, o nosso sensor já está ligado lá no Arduino. Então agora nós vamos fazer a transferência do código. O Arduino já está conectado, certo? Está carregando o código, já está carregado, ok? Então, nós vamos abrir aqui o monitor serial e ele está dando uma medição aqui. Ele está apresentando essa medição, que é o objeto que ele está pegando aqui a distância. Então, ele está a 55 centímetros, 0 metros, ok? Então, eu estou aproximando. Eu coloquei minha mão aqui e estou aproximando do sensor. Olha aqui, ó, 11 centímetros, 9 centímetros, certo? E vou aproximando ainda mais. Por que está dando 0 aqui no metros? Porque nós estamos usando int, certo? A gente teria que usar float aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, no metros. Por quê? Porque é a divisão, né? A gente está dividindo por valor do centímetro por 100. Então, vamos trocar aqui, ó, float. Essa aqui vai ser em metros. Beleza. Então, vamos compilar, passar o código aqui novamente. Está carregando. Já foi carregado. Beleza. Então, agora ele apresenta uma medição ali, mas continua dando em 0. Por quê? Porque o outro também tem que ser float, né? Os dois aqui tem que ser float, porque senão o retorno continua dando 0. O cálculo, né? Continua dando 0. Beleza? Vamos lá. Agora vai dar certo, hein? Probleminha de programação, né? A gente não devia ter isso mais, não. Então, vamos lá. Medindo aqui, ó, agora já apresentou o valor nos dois, ok? Bem mais exato, né? Então, aqui, ó, a gente está aproximando aqui, eu estou aproximando a minha mão do sensor,
Tá vendo? Bem devagar. E nota que a distância está diminuindo, ok? À medida que eu for distanciando, ó, vou distanciar a minha mão. E olha que a medida agora está aumentando, beleza? Deixa eu virar ele para a parede aqui, para a gente apresentar, porque ele tem um monte de objeto na frente dele aqui, eu não sei o que ele estava pegando. Então, agora, essa distância que ele está medindo aí é dele da parede, certo? Se eu afastar, ele aumenta a distância. Se eu aproximar da parede, estou aproximando da parede, ele diminui a distância. Lembrando que a precisão desse sensor é de 3 milímetros, beleza? Agora, olha só, virei ele para cima aqui e a distância que ele está do objeto, acho que não é nem a laje que ele está pegando aqui, não, mas 1,28 m. Deixa eu ver aqui. Não, tem umas coisas antes dele aqui que ele está pegando, que tem um ventilador aqui. Provavelmente a pá do ventilador que ele está pegando aqui essa distância, tá vendo? Beleza? Então, olha que bacana, olha que sensor legal. E é o sensor que a gente, inclusive, usa no zóio. Lembra do zóio? Aquele sensor na frente dele lá que parece os olhinhos? É esse sensor. Então, ele calcula a distância do objeto. Quando ele detecta um objeto, ele para, vira o sensor, calcula a distância das laterais e o maior valor significa que tem um espaço maior para ele percorrer. Ele vira para esse lado, ok? E sai andando ali para frente. Mas nós vamos entender isso aí, como é que funciona direitinho quando a gente for trabalhar com esse tipo de projeto, tá bom? Então, pessoal, hoje trabalhamos com sensor ultrassônico de distância HCSR04. Não é inscrito no nosso canal? Perde mais tempo não. Se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação. Clique no joinha para ajudar o nosso canal e siga a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.